Vamos falar agora sobre coeficiente de sensibilidade. Essa parte relacionada com o coeficiente de sensibilidade, ele é mais específico. Principalmente, ele atribui a variável de entrada para poder fazer uma resultante para o que se segue para poder fazer o cálculo para a incerteza combinada. Então, particularmente, ele é um fator numérico transformando a variável de entrada num resultado de uma medição. Particularmente, ela pode ser feita a partir da derivada parcial de uma função, onde a resultante vai verificar esse resultado final dessa medição. Ok? Aqui a função de um modelo de medição, SF. A questão da variável de entrada, também tem a questão relacionada com o xi. E, por fim, o coeficiente de sensibilidade, que é o CI, né, para relacionar cada tipo de coeficiente de sensibilidade para cada uma das variáveis de entrada. Ok? Na sequência, para que serve o coeficiente de sensibilidade? Ele serve para quantificar a influência de uma determinada incerteza padronizada no resultado final. Ele serve para também fazer o cálculo da incerteza combinada como um todo e verificar qual é a incerteza padronizada que mais impacta nesse resultado. Na prática, funciona da seguinte forma. Se tiver uma unidade de medida na entrada que deve ser diferente para a incerteza combinada, esse é o fator que vai transformar uma unidade em outra. Então, esse é o princípio básico do coeficiente de sensibilidade. Fazer com que todas as unidades de medida, quando for feito o cálculo da incerteza combinada, estejam na mesma unidade de grandeza. Ok? Esse é o princípio fundamental. Outro ponto aqui que nós colocamos seria qual que seria a aplicação da incerteza combinada. A incerteza combinada está em função do resultado final, que é o y. Então, cada fator de influência que nós temos vai ter uma função do modelo matemático. E, na prática, se tiver uma unidade diferente, o que eu vou ter que fazer? Transformar uma unidade em outra, que vai ser a resultante ou a variável de saída. Na prática, a combinada seria a coeficiente de sensibilidade vezes a incerteza padronizada primeira, depois a segunda, depois a terceira, e assim por diante até completar todas as incertezas padronizadas. Ok? Na sequência, quando deve utilizar ou usar o coeficiente de sensibilidade? Então, quando eu dependo de mais de uma variável, ou seja, quando a variável de entrada é diferente da variável de saída, para fazer a análise conforme o Isogan, combinar diferentes fontes de incerteza, ou seja, você fazer a incerteza do padrão, a resolução, a estabilidade, a repetitividade, que é a incerteza do tipo A. Então, depende. O que você está analisando? Então, essa combinação entre todas as unidades ou todas as incertezas que eu estou calculando, ela entra para fazer o equacionamento na mesma unidade de grandeza. E, por fim, um relatório ou um certificado para validar o resultado da incerteza de medição. Ok? Um outro ponto que é importantíssimo frisar nesse coeficiente de sensibilidade seria um exemplo prático, né? Que, por exemplo, que porventura nós temos aqui a correção de um empuxo, principalmente na calibração de balança e peso padrão.
Depois, múltiplo e submúltiplo. De repente, a unidade de entrada é milibar e o resultado final é em bar. Eu transformaria milibar em bar. E essa é a prática. Tem outras unidades, micrômetro em milímetro, Kelvin em graus Celsius. Então, existem várias aplicações de múltiplo e submúltiplo que eu preciso fazer com que a unidade de entrada seja a mesma da saída. Correção da temperatura é outro ponto que nós podemos fazer. Primeiro, porque às vezes eu posso ter a questão da temperatura. Vamos colocar aqui um exemplo muito característico na área dimensional ou comprimento, onde a temperatura de referência é 20 graus Celsius. E na hora de fazer a calibração eu estou a 21,7. Essa correção de 1,7, que seria 21,7 menos 20, esse 1,7 eu corrijo para fazer a compensação da temperatura, ok? E o gradiente de temperatura normalmente é você iniciar numa temperatura e concluir a calibração em outra temperatura. Esse gradiente, essa variação que eu tenho durante a calibração, também é um fator de influência. E depois fazer uma transformação de uma unidade em outra, um valor percentual em unidade de grandeza, o que é muito comum você ter uma incerteza no padrão de 0,05 percentual e quer saber a unidade de grandeza em bar. Normalmente você pode trabalhar de algumas formas, tá? Uma é em função da faixa de calibração. As outras, tem várias outras aplicações aí, ok? Entre outras questões, a gente pode citar vários exemplos aqui, mas vamos dar sequência porque tem muita explicação nesse sentido para poder falar sobre coeficiente de sensibilidade. Um outro ponto aqui que nós levamos em consideração é um resumo rápido, para que a gente possa aplicar, né, que é uma derivada parcial. Lembrando, uma derivada parcial. Se eu for para uma área analítica, aí entra muito essa questão da derivada parcial, para poder transformar, por exemplo, volume em peso. Você vai pipetar um volume e no final você vai verificar a massa desse volume, ok? Para que serve nós já falamos, a aplicação também. Quando que eu devo usar? Então, normalmente é conforme o ISO-GAN e particularmente, assim, na prática, o porquê usar, a questão de como descrever, tudo isso principalmente, você equalizar tudo na mesma unidade de saída. Então, se eu tenho Kelvin, se eu tenho grau Celsius, se eu tenho Newton, se eu tenho milímetro, se eu tenho metro, se eu tenho qualquer unidade de entrada e a saída por exemplo, numa unidade diferente dessas que eu falei, eu tenho que transformar. Tá? Esse é um clássico dentro dessa questão de poder fazer um trabalho bem bacana. Aqui uma aplicação prática, quando eu tenho que transformar uma relação de grandeza, de interesse que eu quero, e depois para uma unidade de grandeza de influência. Então temos aí a aplicação, temos a forma de comprimento em função da temperatura para poder fazer uma aplicação, ok? E aqui ele descreve, né, o quanto a grandeza de interesse é influenciada pela grandeza de influência, ok? Na sequência desse trabalho, o coeficiente de sensibilidade eu posso dizer que segue principalmente as fontes de incerteza diferentes e eu tenho que transformar numa mesma função, numa mesma unidade de grandeza. Então, na prática, eu aplico a propagação das incertezas e, principalmente, eu vou correlacionar todas elas em uma só, para poder fazer o cálculo. E aí, na expressão da incerteza,
eu vou aplicar dentro da combinada, ou incerteza combinada. E aí, na prática, a fórmula é essa daqui. Essa fórmula, ela é empírica. Então, você tem o formato mais complexo na hora da representação. Mas a incerteza combinada, como já vimos, ela é muito mais simplificada em função da prática e principalmente do resultado que nós queremos, ok? Na sequência, nós temos aqui uma tabela de cálculo da incerteza de medição que nós já fizemos anteriormente na incerteza combinada. E aqui, ó, nessa parte relacionada com a incerteza combinada, nós temos o coeficiente de sensibilidade. Aqui é a combinada, nesse resultado aqui, e o coeficiente de sensibilidade. Quando essa unidade que eu tenho aqui é diferente dessa daqui, ó, eu tenho o coeficiente de sensibilidade já calculado. E aí fica muito mais fácil. Ou seja, nessa coluna que nós temos aqui para o cálculo da incerteza combinada aqui no final, todas as fontes de incerteza estão na mesma unidade de medida, ok? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, aprofundando ainda mais nessa questão de coeficiente de sensibilidade, porque ele tem uma importância muito grande no sentido de fazer o cálculo correto e principalmente atribuindo um valor confiável para o cálculo da incerteza, ok? E na sequência a gente conclui mais uma etapa para o coeficiente de sensibilidade, ok? Nos vemos na próxima aula, que vai ser grau de liberdade efetivo e fator de influência, que é o fator K. Até mais. Fui. Tchau, tchau.